Olá, Stays! Olá, Baby Stays! Olá, não Stays ainda, mas que em breve serão. O vídeo de hoje é um guia focado em ajudar Baby Stays a entrarem pro fandom, entender um pouco melhor o grupo, saber exatamente o que precisam assistir, o que ouvir assim que chega no fandom do Stray Kids. Então, se você gosta do Stray Kids, se você tá convidando alguém pro fandom, ou se você simplesmente quer entender um pouco mais a respeito do grupo, eu recomendo que você assista esse vídeo todinho, tem muita informação valiosa por aqui. Se você gostar do vídeo, você pode deixar o seu joinha e pode recomendar também nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito do grupo. Sem mais delongas, bora então entrar de cabeça no universo Stray Kids. Lembrando que durante esse vídeo eu vou fazer referências a outros vídeos que eu já postei aqui no canal, que também podem te ajudar a entender um pouco melhor o grupo e pode te ajudar a esclarecer várias questões que você tem aí em mente relacionado ao Stray Kids, ok? Então, sabendo disso, bora começar. A primeira informação que você precisa saber é que oficialmente o Stray Kids debutou no dia 25 de março de 2018. E embora existam algumas pessoas que insistem em falar que o Stray Kids não pertence à quarta geração do K-pop, porque pelas datas em que eles já tinham lançado música e tudo mais, não faria sentido eles pertencerem à quarta geração, oficialmente eles são considerados sim da quarta geração do K-pop. A formação do Stray Kids aconteceu através de um reality e quem formou o grupo basicamente foi o líder do grupo, que é o Bang Chan. O líder escolheu a dedo cada um dos integrantes do grupo e na sua formação original eram 9 integrantes e depois tivemos a saída de um membro chamado Woojin e passamos então a ter 8 integrantes. Assim o grupo ele era dividido em 13 units, que é muito comum você ouvir a gente falando Ratcha, para se referir a várias units do Stray Kids. Então nós temos o 3 Ratcha, que é composto pelo Bang Chan, pelo Han e pelo Changbin. Esses três fazem parte do 3 Ratcha, que funciona também como um grupo à parte do Stray Kids, ou seja, eles trabalham como um grupo solo também, produzindo música, se apresentando, enfim. Além do 3 Ratcha, nós temos o Dance Ratcha, que é composto pelo Lino, pelo Felix e pelo Hyunjin, e temos também a Vocal Ratcha, que originalmente era composta pelo Seungmin, pelo IN e pelo Woojin, que é o ex-integrante. Hoje, então, nós não temos mais o Woojin no grupo e o Stray Kids vem desvinculando bastante a imagem que eles tinham com o Woojin. A saída do Woojin do grupo é muito conturbada, ainda tem muita confusão a respeito do que realmente aconteceu com relação à saída dele, então eu já adianto que eu não vou falar muito sobre esse assunto neste vídeo aqui, porque eu estou preparando um vídeo à parte onde eu vou explicar tudinho, tintim por tintim, do que aconteceu com relação à saída do Woojin. Mas se você tá curioso para saber um pouquinho mais a respeito da saída dele, eu recomendo que você vá lá no meu TikTok, porque lá tem 2 vídeos onde eu falo abertamente de qual é o maior problema relacionado ao Woojin e por que ele saiu do grupo, enfim, e todas as especulações que giram em torno da saída dele. Lá no meu TikTok também eu explico de onde que veio o tal do Ratcha. Mas a nível de informação para vocês, o Woojin ele deixou o grupo no final de 2019, só para vocês poderem entender um pouquinho aí da linha do tempo. Eu também não vou entrar em detalhes nesse vídeo com relação aos membros do grupo, porque eu já tenho um vídeo onde eu apresento eles de forma individual para vocês. O link vai estar aqui na descrição, porque nesse vídeo eu quero que seja realmente um tutorial que junta tudo, sabe assim, para vocês poderem saber o básico e já chegar bombando no fandom. Mas se você quiser saber quem é quem, como se pronuncia os nomes, eu recomendo que você assista o meu vídeo, que vai estar aqui na descrição, e recomendo também que você escute a música Fam. Nessa música, eles não apenas se apresentam, como eles contam algumas curiosidades deles, e eles também pronunciam várias vezes o nome deles, para você poder decorar aí na sua cabeça. Como eu falei pra vocês, para debutar eles precisaram participar desse reality da JYP, que foi assim, bem intenso. Quem assistiu já sabe como foi. Tivemos a eliminação de 2 membros, que foi o Felix e o Lino. Depois eles puderam voltar pro grupo, mas não sem colocar ali realmente muito esforço. Eles tinham que produzir as próprias músicas, que criar as próprias coreografias. Realmente foi um trabalho árduo. E se você quiser saber um pouquinho mais também do reality, eu já adianto pra você que eu tô preparando vídeo sobre. Então já fica por dentro, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. E você pode encontrar o reality até hoje pela internet, mas eu já adianto que é um pouquinho difícil de achar. Às vezes tem um link que funciona, às vezes o link já não funciona mais, às vezes tem legenda em inglês, às vezes só em português. Por isso que eu vou trazer esse vídeo resumindo tudo que você precisa saber de mais relevante do reality. Mas por enquanto, saber que eles participaram do reality é o que mais importa aqui. Antes mesmo de debutar, o grupo já teve um MV lançado que foi Elevator, e por isso que sou essa confusão de quarta geração, terceira geração, como que a gente chama isso?
isso. Depois eu passo pra vocês certinho as datas, se for interessante pra vocês. Mas veio então Elevator, e eles têm um mini álbum de pré-debut também, que veio antes do debut oficial deles. Então, a nível de informação pra vocês, os álbuns são os seguintes: entre mini álbum, álbum oficial, e vou citar alguns singles também mais pra frente. São basicamente Mixtape, I Am Not, I Am Who, I Am You, Cle 1, Mirror, Cle 2, Yellowwood, Cle Levanter, Step Out of Cle, que eu coloquei aqui só pra gente saber que teve uma saída do universo Cle, mas não é necessariamente um álbum ou um mini álbum, porque basicamente são 2 singles em inglês. Tivemos então a primeira regravação com algumas músicas que oficialmente eram OT9 e agora elas são OT8, que foi o SKZ 2020. Você consegue escutar esse álbum disponível no Spotify também. Go, In Life, No Easy, Christmas Evil, e depois tivemos também o SKZ 2021, que são mais músicas OT9 que eles regravaram na versão OT8. Além de diversos singles, como eu mencionei pra vocês, como várias regravações de top, tem várias versões, tem em inglês, tem em japonês, tem apenas acústica, mixtape ou mixtape on track, ou seja, são vários singles também que você depois pode dar uma olhadinha. É importante acrescentar pra vocês que, assim como aconteceu lá no reality, o Stray Kids segue sendo um grupo que se autoproduz, ou seja, eles escrevem as próprias músicas, eles participam de toda a produção, eles participam da coreografia, então tudo que acontece nas músicas e no universo criado por eles tem o dedinho deles envolvido. E o fandom é chamado Stay. Eu sei que algumas pessoas confundem e acabam chamando Stray com R, mas não é como Stray Kids, é Stay sem o R. E aí eles falam que é porque, tirando o R, que seria reason ou razão, o fandom seria a razão deles continuarem fazendo o que eles fazem hoje. Então, em inglês faz mais sentido, mas é essa brincadeirinha com o nome. Outra coisa que é importante você saber é que esse é um grupo que admira e respeita outros grupos. Então, se você é do tipo de fã que, quando você entra num fandom, você acredita que só o seu grupo importa, o fandom do Stray Kids talvez não seja o lugar certo, porque aqui todos os grupos importam e o grupo é o primeiro a sempre pontuar isso e exaltar os grupos e os profissionais que eles admiram. Então, se você tá no fandom, muito provavelmente você vai se surpreender com eles exaltando e sendo amigo de várias pessoas dentro da música e dentro da indústria. Para acompanhar um grupo, eu acho importante você entender que o grupo ele não se restringe apenas unicamente ao grupo em si, ou seja, shows, aos álbuns que são lançados, enfim, eles têm muitos trabalhos paralelos que eles fazem entre units ou em dupla ou de forma individual, como é o caso da unit do Three Ratchet, que tem músicas que são só os 3 membros realmente do grupo, que performam de uma forma independente. Então você precisa saber da existência, por exemplo, do SKZ Player e o SKZ Record. Esses dois, eles funcionam como uma plataforma à parte dentro do próprio YouTube deles, onde você vai poder acompanhar algumas produções individuais ou em dupla, algumas collabs que eles fazem entre eles, como por exemplo a música I Hate to Admit do Bangchan, que é uma das minhas favoritas, ou por exemplo o que mais ficou famoso, que é o Hyunjin dançando Play With Fire. Quando você vê SKZ Record, significa que é apenas em música, e quando a gente tem o SKZ Player, já é de forma visual. E temos outros quadros importantes que você vai querer conhecer, como Two Kids Room, One Kids Room, Two Kids Song, SKZ Family, SKZ Code, e até mesmo a participação deles no reality chamado Kingdom, e também tivemos a Kingdom Week. São todos programas à parte que você vai querer acompanhar, porque é onde você fica sabendo algumas curiosidades a mais sobre eles, na vida pessoal deles, então é mais interessante você acompanhar para você poder saber exatamente quem eles são como um grupo e quem eles são como pessoa também. Por fim, você vai querer saber como se conectar com o grupo, e eu recomendo as redes sociais, todas as redes sociais oficiais deles, tanto nas contas coreanas quanto nas contas japonesas. Você vai querer ficar parte de tudo, porque tem sempre alguma coisa saindo por lá, e é sempre assim, às vezes eles lançam alguma coisa só no Twitter, às vezes eles lançam alguma coisa só no Instagram, às vezes é só no TikTok, porque eles têm TikTok também. O Felix já fez live no TikTok, então eu acho que você vai querer acompanhar por lá também. Para as lives, você vai querer ter instalado no seu celular o aplicativo chamado V-Live, que é onde eles fazem as lives deles. Não tem tradução simultânea, mas depois você acaba encontrando a tradução no YouTube, em outras redes, a galera acaba traduzindo, mas só pra você saber que é por lá que eles fazem as lives. Como, por exemplo, todo final de semana tem o famoso Chinese Room, que são as lives feitas pelo Bangchan, que ele faz todo final de semana. Se você tiver dinheiro e tiver disposto a gastar um pouquinho, eu te recomendo fortemente o Bubble. É um aplicativo à parte onde você paga um valor e você pode mandar mensagens pra eles e receber mensagens de volta de forma exclusiva. Pra saber mais sobre o Bubble, você pode clicar num link que vai estar aqui na descrição, que é um vídeo onde eu explico certinho pra você tudo o que você precisa saber a respeito do Bubble. De início, isso eu acho que é o mais importante que você quer saber a respeito pra poder entrar no fandom e já sabendo um pouquinho mais a respeito dos meninos. Então, se você quiser mais alguma informação, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder, e se for necessário eu gravo um outro vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau!